Rox de Zebek precisava de 3 coisas para derrubar o governo mundial. 2 Akuma no Mi lendárias e os gigantes carpinteiros da Galela. Mas aqui vem a bomba que ninguém conectou. A Galela Company nunca desapareceu. Ela está operando ativamente em One Piece desde o Water 7. E a conexão entre Rox, Joy Boy, Pluton e a Arca Noah vai explodir sua percepção sobre o endgame da série. Fica até o final, porque essa teoria reconstrói literalmente tudo. Fala, Nakamas! Hoje vamos destrinchar uma das conexões de lore mais subestimadas de One Piece. A Galela Company, os gigantes carpinteiros, Rox de Zebek, Pluton, a Arca Noah e como tudo isso se conecta num único caminho que leva direto ao final da série. One Piece é famoso entre fãs pelo nível absurdo de foreshadowing que o Oda planta décadas antes das resoluções. E uma das mais intrigantes, porém muito pouco comentada, é sobre a Galela Company, porque ela é parte inerente do plano de Rox de Zebek, o Joy Boy caído, o pirata que chegou mais perto de derrubar o governo mundial. Rox precisava de 3 elementos específicos, 2 Akuma no Mi, uma delas sendo a fruta lendária de Elbaf, uma segunda fruta desconhecida e os gigantes carpinteiros da Galela, guerreiros que usavam martelos e possuíam habilidades únicas como construtores navais. O rei Harold achava que isso era apenas lenda, mas segundo Jaru, o gigante mais velho de Elbaf, eles existiram de verdade. A prova? Uma carta enviada para Elbaf há séculos pelos próprios gigantes carpinteiros, dizendo: "Fomos aprisionados." E aqui começa a trilha de migalhas que o Oda deixou para a gente seguir. Aqui vem o ponto que pouquíssima gente percebeu. A Galela ainda existe, mas não como um grupo de gigantes. Ela foi reconstruída inteiramente por humanos e opera atualmente em Water 7. A empresa foi estabelecida há 7 anos no universo de One Piece e constrói navios para cidadãos, piratas e até o governo mundial. Iceberg, único construtor naval sobrevivente da Tom's Workers, decidiu continuar o legado que Tom Sun começou. Após anos de esforço político e empresarial, Iceberg unificou as 7 empresas construtoras anteriores de Water 7 sobre uma única bandeira e escolheu o nome Galela Company. Por que esse nome específico? Como homenagem aos gigantes carpinteiros originais. Repara no símbolo da empresa, um navio viking. Por que diabos uma empresa de Water 7 teria um dracar nórdico como logo, se não fosse uma referência direta aos gigantes? O legado da Galela original foi passado através de Tom Sun, o homem-peixe que construiu o Oro Jackson para Goldie Roger, usando madeira da árvore Adão, a mesma madeira especial utilizada na construção do Thousand Sunny. E essa madeira vem de um único lugar no mundo, Elbaf. Trazida através do mercado negro pelas correntes de águas profundas, controladas por Umit, um dos imperadores do submundo que negocia diretamente com Elbaf. Mas como Tom Sun herdou o legado de gigantes carpinteiros, porque com 110% de certeza foram esses gigantes os responsáveis pela construção da Arca Noah, que reside no fundo do mar, próximo à Ilha dos Homens-Peixe. Após o navio ser severamente danificado durante os eventos de Fishman Island, os reis do mar dizem algo extremamente revelador. O navio está destruído, mas ainda deve ser utilizado. É o navio da promessa. Mas para reconstruí-lo, vamos precisar da força deles. Eu sempre interpretei eles como sendo os gigantes de Elbaf. Faz sentido pelo tamanho colossal de Noah, que ocupa o mesmo espaço da ilha inteira. Mas no capítulo 632, Vanderdecken revela algo crucial. Há centenas de anos, todos os cidadãos da Ilha dos Homens-Peixe foram quem construíram Noah, como parte de um acordo com Joy Boy, para usar os poderes de Poseidon e levar o navio à superfície. Então, como os gigantes se encaixam? Simples. A Galela original viajou para mares distantes e construiu Noah na Ilha dos Homens-Peixe, em colaboração com todo o povo. Tom Sun herdou o legado porque seus ancestrais trabalharam diretamente com a Galela na construção de Noah. Entrando em território especulativo agora,
Joy Boy provavelmente era amigo direto da Galela original, que foi encarregada de construir Noah quando o reino antigo estava prestes a cair. Joy Boy morreu antes de cumprir a promessa. A Galileia ficou encarregada de guardar a fruta lendária Nika, proteger o projeto de Pluton. Eles viajaram para Elbaf diversas vezes, entregaram Noah, e muito possivelmente voltaram para entregar o poneglyph da Ilha dos Homens-Peixe, porque lembrem, havia 2 pedras lá. Eles acolheram Homens-Peixe como pupilos e confiaram o projeto de Pluton a um desses pupilos, porque temiam que Elbaf não fosse seguro para guardar tanto a fruta Nika quanto uma arma ancestral simultaneamente. Esse pupilo, gerações depois, confiou o projeto a Tonsan, e durante o caminho de volta para Elbaf, os gigantes foram emboscados pelo governo mundial. Aqui vem um detalhe que ninguém fala. Não é coincidência que dentre todas as raças de One Piece, apenas os gigantes possuem um D entre eles, especificamente Jaguar de Sal. E repara, Sal não nasceu em Elbaf, ele nasceu em algum lugar do South Blue. Então talvez Sal seja descendente direto de um gigante da Galileia original. E o objetivo primário desses carpinteiros, construir mais navios para evacuar humanos e animais. Porque Noah sozinha só tem espaço suficiente para os habitantes de uma ilha. E no dia prometido, a Terra vai entrar em colapso. O mar vai subir drasticamente, vai descer, vai oscilar violentamente, forçando as pessoas a evacuarem para lugares altos ou se abrigarem em navios colossais. Para isso, precisam de navios do tamanho de Noah, espalhados pelo mundo. Teoria pessoal que eu absolutamente adoro. Pluton já foi usada no passado por Joy Boy, mais especificamente onde hoje temos a Reverse Mountain. Pensa comigo, o que poderia destruir algo chamado de indestrutível? Uma arma ancestral teorizada para destruir a própria Red Line. Só que o poder não foi carregado em sua totalidade. A Red Line não foi completamente destruída, apenas danificada, criando então a Reverse Mountain. Joy Boy tentou, falhou e deixou as armas como legado para as gerações futuras. Palavras do próprio Vegapunk. Mas isso confunde. Como Joy Boy pode deixar armas assim para a próxima geração? Porque elas não são armas de destruição, são armas de criação. Claro, dependendo de quem as utiliza, o mundo pode encontrar seu fim. Pluton foi projetada e construída em Water 7 durante o século perdido. Como reação à ameaça que representava, o governo mundial usou a existência de Pluton, Poseidon e Uranus como justificativa principal para proibir pesquisas de poneglifos. Ao contrário de Poseidon, cuja capacidade foi passada geneticamente para a família real do reino Ryugu, Pluton é um objeto físico, um navio, significando que a única forma de uma segunda arma ser criada é através de reconstrução. As plantas foram secretamente mantidas em Water 7, passadas por gerações de construtores incríveis até cair nas mãos do lendário Tonsan. E o dever dos carpinteiros ia muito além de apenas construir navios, guardar as plantas e impedir que caíssem em mãos erradas. E se a arma original fosse revivida, usar a planta para construir um segundo Pluton. Isso é a maior bandeira vermelha da série de que Pluton vai cair em mãos erradas. Especialmente porque Caribou sabe a localização dela em Wano e possivelmente Barba Negra já tem essa informação. 8 anos antes do enredo atual, Spandan, chefe da CP5, apelou aos Gorosei para ganhar controle das armas ancestrais e acabar com a grande era dos piratas. Sua pesquisa levou diretamente a Tonsan, de quem exigiu as plantas. Tom fingiu ignorância, mas quando Spandan partiu, Tom confiou as plantas aos aprendizes Iceberg e Cutty Flame, o Franky. Elas foram queimadas, mas certamente ainda existem na memória de Franky. Agora fica mais claro por que Rox queria 2 frutas, possivelmente para anular os poderes de Imusama. Pluton, os gigantes carpinteiros, tudo para lutar contra o governo mundial e destruir a Red Line. E agora sabemos onde os carpinteiros gigantes estão. Punk Hazard, congelados desde o século perdido.
Durante os eventos de Punk Hazard, testemunhamos uma sala misteriosa com gigantes congelados vestidos como prisioneiros. Surpreendentemente, este é um dos raríssimos momentos em One Piece que não recebeu nenhum tipo de retorno ou continuação. E, por conta disso, muita gente deixou passar despercebido. Aqueles não eram falhas como os Numbers. Eram os mesmos gigantes que aparecem como silhuetas durante a conversa de Jaru e Harold. Agora sabemos que Rox D. Shebeck era na verdade David D. Shebeck, um membro do clã D, inimigo ancestral de Imu. Se a lenda foi passada por gerações entre os membros do clã D, isso explica como Rox sabia. Para mim, o clã D nunca foi cascas vazias, como Imu afirma. Agora entra uma conexão que ninguém fala. Lembra da cena dos jogadores finais na corrida pelo One Piece? Temos os 4 Yonkus. Isso faz sentido. Mas embaixo, Oda mostra opostos ideológicos. Sabo versus Akainu, justiça corrupta. Dragon versus Garland, liberdade versus opressão. Kobe versus Imo, nova era versus mundo estagnado. E tem uma silhueta misteriosa ao lado de Aokiji. Por que diabos Aokiji estaria nessa cena como jogador crucial? Nunca nos disseram o que ele estava fazendo em Punk Hazard. A melhor explicação que temos é uma missão para Barba Negra. Mas qual missão? Abre uma possibilidade fascinante. Barba Negra sabe sobre a Galeila. Rox parecia confiante não só em encontrar os carpinteiros vivos, mas de que eles teriam força suficiente para ajudá-lo. Isso só seria possível se tivessem sido preservados de alguma forma. E já vimos que pessoas sobrevivem sendo completamente congeladas nesse mundo. O próprio Aokiji fez isso com Sal, usando cápsula do tempo de gelo. Teoria: Punk Hazard foi a primeira demonstração do despertar de uma logia na série, mudança eterna de ambiente. Talvez o gelo que preserva perfeitamente aqueles gigantes seja resultado de um despertar de Akuma no Mi do gelo no passado remoto. E Aokiji estava lutando contra Akainu não apenas pelo cargo, estava protegendo os gigantes contra o magma que derrete tudo. As armas ancestrais são necessárias no fim do jogo. Pluton pode cair nas mãos erradas, possivelmente Barba Negra ou Bug. Os gigantes devem voltar para construir a contramedida, a segunda Pluton, consertar Noah e construir mais navios para salvar o mundo da inundação iminente. Porque vai ser preciso navegar no mar revolto, atravessar a tempestade violenta para finalmente ver o sol brilhar e perceber que o Deus libertador guiou nosso coração para um porto seguro. Water 7, lembrem, ia ser transformada em um navio. Pode já estar navegando em direção ao novo mundo, uma cidade inteira flutuante pronta para ajudar na construção de mais Noahs. Galera, essa conexão entre Rox, Galelai, Pluton, Noah e os gigantes congelados é uma das mais subestimadas de One Piece. Comenta aqui embaixo. Aokiji realmente está protegendo os gigantes? Barba Negra vai libertar a Galilela original? Frank vai usar as plantas de Pluton no Sunny ou em Noah? Se você curtiu essa teoria profunda, deixa o like que ajuda absurdamente o canal. E se ainda não é inscrito, o que você está esperando? Inscreve-se e ativa o sininho, porque toda semana tem análise de lore, teorias e conexões que você não vai achar em outro lugar. Até a próxima navegação, valeu!